certeza. Então, esse tema, para mim, é um tema muito importante, né, na minha vida. E Deus falou comigo sobre isso na gestação da minha filha. Então, tem 5 anos que eu tenho é, descoberto o que é viver o medo e sempre aprendendo a lidar com ele, substituindo ele pela fé, né? Desde a da gravidez da Alice, eu recebi o diagnóstico com 7 para 8 meses que a Alice ela iria vegetar, minha filha não iria andar, minha filha não iria falar, não iria nada. E eu fui tomada por um medo tão grande quando eu recebi aquele diagnóstico. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi entrar no banheiro do hospital e chorar e gritar mesmo. Eu falava para Deus que eu não aceitava aquele diagnóstico. Eu esqueci, eu perdi a noção de onde eu estava. Né? Eu só sabia que Deus iria me ouvir. Então, foi assim, desesperador de verdade. E naquela noite, Deus falou comigo: você vai trocar o medo pela fé. Uau! E foi exatamente assim que eu fiz. Eu comecei a profetizar que a minha filha iria falar, eu comecei a profetizar que a minha filha iria andar, eu ungia a minha barriga todos os dias e eu começava a dizer que a minha filha seria sorridente, que a minha filha seria simpática, que a minha filha seria exatamente o que ela é hoje. Né? Hoje eu brinco às vezes que a Alice Vitória, se eu soubesse, eu tinha pedido a Deus um pouco mais de calma, né? Porque ela é agitada. Mas esse pedido eu não fiz naquele momento, né? Mas Deus me entregou a minha filha exatamente Uau! como resposta da minha fé, né? A Alice Vitória hoje brinca, corre, é uma criança extremamente normal. E depois, quando a gente foi repetir o exame com outros médicos, o médico ainda brincou comigo, falou: mãe, na hora do primeiro exame ela só estava dormindo. Uau! Ela só estava dormindo. Era falta de chocolate, mãezinha. Então, eu vi Deus agir de uma forma muito profunda quando eu decidi trocar o medo pela fé. Então, essa foi a minha primeira experiência a lidar com o medo, né? E quando eu falo de medo, a gente precisa entender bastante o que é esse sentimento, que emoção é essa do medo, e a Andiara colocou isso muito bem. Eu costumo traduzir o medo apenas como um alerta, né? Ele é normal no ser humano. Em algum momento da nossa vida a gente vai sentir medo, em algum momento a gente vai desequilibrar ali as emoções, mas é saber lidar com ele, né? Se ele é um alerta, o que esse medo está me alertando? Né? Qual é o risco que eu posso ter? Se eu estou com medo, e aí vem o processo de autoconhecimento, né? É entender que sentimento é esse que eu estou tendo agora. Ah, é medo. E o medo é o quê? Um alerta. O que pode me causar? O que pode ser ruim, né? Quando eu estou com medo, né? O que pode acontecer de ruim? Então, o medo ele começa a me trazer um preparo. O medo ele serve para te preparar, né? Para te proteger, não para te travar. Então, quando você começa a se perguntar por que eu tô com medo? O que pode acontecer de ruim mediante isso aqui? Você consegue buscar respostas e preparação, né? E uma das coisas que eu fui buscar sobre o medo, eu fui buscar quais são os 6 maiores medos do ser humano. E eu achei isso o máximo. Eu já tinha visto algumas pessoas falando sobre isso, mas aí eu fui ler esse livro aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem direito, que é de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E eu confesso que eu falei assim, será que eu vou conseguir ler esse livro? Eu contestei a minha fé quando eu fui ler esse livro, porque logo nas primeiras páginas ele fala sobre fé. E aí eu falei assim, nossa, crente Nutella não vai conseguir ler, não. Tem que ser crente raiz. Para ler e voltar o olhar para a Bíblia de fato,
né? Porque o autor ele conta como se fosse um encontro que ele teve com o diabo, né? Um momento que ele viveu. Deixa eu só mudar aqui o local que eu estou. Aqui, deixa eu mudar. Peraí. Deixa eu mudar só de lugar. Deixa eu vir para um lugar com luz. Pronto. Melhorou mesmo. Vai ficar melhor. Pronto. Conseguem me ver melhor também agora? Meninas, coloquem aí pra gente de 0 a 10. Ih, até caiu de novo. Claro. Tá aí ainda, então vamos fazer assim, porque eu não tô te vendo. Não está me Não tô te vendo? vendo, mas tô te ouvindo bem. Eita, então caiu e voltou. Só rapidinho. Vai dar tudo Coloca certo. aí pra gente saber que vocês estão aí conosco. De 0 a 10, o quanto o medo te incomoda, o quanto o medo te atrapalha nas suas realizações. Né? A Esté vai continuar aí falando e vocês vão colocando aí, que eu sei que o vídeo dá um certo delay, um atraso. Tá bom, Esté? Tranquilo, tranquilo. E assim, quando eu fui buscar, né, um pouco mais sobre essa questão do medo, eu encontrei aí os 6 maiores medos, né, do ser humano. O primeiro é o medo da pobreza, a crítica, saúde, né, a falta de saúde, a falta de amor, a velhice, né? Muita gente tem medo de ser velho, de ficar, né, aí mais idoso, e o medo da morte. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fui buscar biblicamente como combater esses medos, né? Como buscar isso? Por que que o medo ele tem esse poder de travar as pessoas? Que sentimento é esse que é capaz de impedir que a gente tenha uma vida extraordinária, né? E a Bíblia diz que nós merecemos o melhor dessa terra. Então, se eu fico travada pelo medo, eu não vou desfrutar do melhor dessa terra. Então, eu preciso destravar isso. E foi onde eu fui ler, fui estudar, né? E lembrei de 2 personagens bíblicas que venceram o medo. E eu acredito que eu viajo muito, né? Quando eu tô lendo a Bíblia, eu vou embora. Assim, eu entro na história mesmo. É como se eu estivesse lá. Então, nessa minha imaginação, eu imaginei 2 personagens. O primeiro foi o personagem de Jó. Né? Jó, de uma hora para outra, já perdeu tudo. Será que Jó não teve medo nem por um segundo? Oxe. Será que em momento algum o medo é um sentimento normal do ser humano? Será que em momento algum o medo não tentou chegar perto, mas ele soube substituir o medo pela fé? Ele sabia em quem ele estava confiando, né? Já foi criticado pela própria esposa em meio ao furacão todo que ele estava passando, perdendo bens, perdendo filhos, perdendo seus animais, perdendo sua renda. Vem ainda a esposa que era para estar do lado, ali que era para estar junto com ele, e diz para ele, cara, amaldiçoa teu Deus e morre. Vai lá, pô, acaba logo com isso. E aí já simplesmente fala para ela, tu é louca? Tá falando como uma louca, Deus me deu e Deus tirou. Então a confiança dele, a fé dele é a mesma coisa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o que ele faz é perfeito. Quando a gente está totalmente entregue nas mãos de Deus, quando a gente está totalmente voltado para o que Deus é, né? A gente não tem espaço para o medo. Não tem espaço onde a sua fé está. Quando você foca na fé, né? A gente costuma dizer que tudo que a gente foca expande. Verdade. Então, se você focar no medo, mais medo você vai ter. Se você focar na fé, mais fé você vai ter. E não tem nada que supere o poder de alguém que tem fé. Né? A fé é você acreditar naquilo que você não vê.
A fé é você viver aquilo que ainda não está na sua mão. Esther, E é muito, é muito forte quando você consegue ter fé, porque você ter fé é você olhar com os olhos sobrenatural. Esther, É você olhar pro... Oi. deixa eu acrescentar só uma coisa, um ponto, senão depois eu vou esquecer. Você Sim. tem a mente melhor do que a minha, calma aí. Eu falo muito sobre as historinhas que a gente conta, né? E a gente repete várias vezes aquela historinha que nos sabota, né? Aquele pensamento, a gente cria um pensamento na nossa mente, né? O medo, ele traz isso, né, Esther? A gente monta um cenário na nossa mente. Nós damos um significado para aquela situação. A gente não tem certeza de nada, mas por causa do significado que a gente deu, é tão forte que gera um sentimento e monta um cenário na nossa mente, a gente fica repetindo aquela história, que vai minando a nossa força, vai tirando a nossa fé. E quando a gente troca o medo, quando a gente muda o nosso posicionamento, e a gente decide que vai trocar o medo pela fé, a gente faz exatamente esse movimento de mudar a história que a gente está se contando. É o que a Esté está falando aí. A gente começa a imaginar, a pensar, a construir na nossa mente, a decidir que os pensamentos serão pensamentos de esperança, que serão pensamentos de que vai dar certo sim. E a gente começa a construir os pensamentos em cima dessa certeza. E aí alimentamos a nossa fé. E isso vai nos impulsionando cada vez mais. Né? E você está falando aí, eu lembrei desse ponto, porque eu falo muito sobre as historinhas que a gente se repete e não sabe por quê. Eu vivo com medo, eu vivo triste, eu vivo fraca emocionalmente. É porque nós estamos alimentando o medo em vez de alimentar a fé, através do nosso pensamento. Exatamente. E tem um versículo que eu sou apaixonada por ele, Andiara. E eu repito ele para mim assim, todos os dias, que é literalmente Romanos 12:2. Se você tiver a tua mente renovada, não tem nada que te impeça de chegar onde você quer. Eu tenho vivido isso constantemente. Né? Tem situações que a gente passa na nossa vida que é exatamente para que a gente cresça em fé, que é exatamente para nos fortalecer. Mas a escolha de alimentar a nossa mente com a palavra, alimentar a nossa mente com coisas boas, é nossa. E isso é o posicionamento que você acabou de falar, né? Um outro personagem bíblico que para mim teve um posicionamento muito forte, é uma mulher, né? Para mim foi a personagem da Rainha Esther. Maravilhoso. Esther, ela teve toda raiz de rejeição. Ela foi criada por um tio. Esther, ela saiu da cidade dela. Ela se preparou para se encontrar com o rei. Foi escolhida para se tornar rainha. Até que chegou o momento em que ela precisou se posicionar para defender o povo dela. Isso é trocar medo pela fé. Ela podia ficar quietinha na dela, ela já era rainha. Ela já estava lá quietinha, ela podia ficar quieta. E qual foi a declaração dela? Mas ela se posicionou. A declaração dela, Oi? a declaração que ela fez ao ir até o rei. Se eu morrer, Exatamente. morrerei. Não é? Ela confrontou o medo. Eu não lembro exatamente as frases. Ela confrontou o medo. Eu não sei se é exatamente dessa forma que está escrito. Mas que ela corria o risco de morrer. E ela declara, se eu morrer, morri. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou me posicionar. Eu vou fazer. Né? E ela crendo que Deus estava favorecendo ela. Né? Ela mergulhou em Deus antes, né?
alimentou a fé dela para fazer o que ela precisava fazer. Quando a gente se prepara em Deus, quando a gente está focada em Deus, a gente não tem medo das circunstâncias. A gente consegue simplesmente confiar que Deus ele vai fazer. E a gente sabe que ele vai fazer. Eu tenho vivido isso assim, muito constantemente. Eu tenho rompido com o medo muito forte, muitas vezes, né? Eu sou muito ansiosa. Então, todas as vezes que vira o mês para mim, trabalho com vendas, tenho que bater meta, é sempre aquela questão de eu vou romper esse mês? Não, eu vou vencer esse mês? Se Deus fizer e me ajudar, ele fez. Mas qual a minha parte dentro disso? Esther, ela se colocou à disposição para fazer a parte dela. Ela se preparou e foi lá e chamou o rei e falou, olha só, a situação é essa. Vamos lá, é exatamente isso que colocaram aqui agora. Se perecer, pereci. Tem um versículo, Esther. Porém, não desistiu. Tem um versículo que diz assim, que nós somos cooperadoras na ação do Espírito Santo de Deus. Eu amo, porque traz Exatamente. a minha autorresponsabilidade, sabe? Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer, mas qual é a minha parte? O que Ele me chama para fazer? O que eu preciso cooperar? Porque a gente tem muito isso de jogar tudo na conta de Deus. Aí, se não acontecer, né, se o sonho, se isso, aquilo não acontecer, é porque Deus não quis. Não é porque eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer, é porque Deus não quis. Não era pra Não, ser. é fácil dizer isso, né? Se Deus não fizer, ou então usa até aquele louvor, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Mas por dentro, para não assumir os próprios sentimentos, porque quando você assume seus sentimentos, você é confrontado a mudar. Sim. Quando você dá de cara com você mesmo, você tem que sair de onde está. Então, muitas das vezes é mais fácil jogar na conta de Deus. Por quê? Não vai te tirar da sua zona de conforto. Aí, quando eu começo a olhar esses 6 tipos de medo, e eu vou para a Bíblia, o primeiro medo, né, que hoje é o mais... sempre foi, mas eu acho que hoje é o que tem mais trago peso na nossa sociedade, principalmente dentro das igrejas, que é o medo da pobreza. Eu percebo que as pessoas esquecem de olhar lá em Isaías 1,19, que diz que nós merecemos viver o melhor dessa terra. Se eu mereço viver o melhor dessa terra, a Bíblia me diz que tudo já foi liberado para mim, por que eu estou com medo de ser pobre? Não é que seja ruim. Tem gente que gosta e vive bem, e tá tudo bem. Mas tem pessoas que têm um chamado a mais, tem pessoas que querem mais, e também está tudo bem. Já está liberado sobre nós. Exatamente. A prosperidade, a bênção, já está pronto para nós. A gente só precisa o quê? Combater os nossos medos. Combater com a nossa procrastinação. Combater tudo aquilo que nos trava. É tirar de fato a trava. Já está liberado. Eu vejo muita gente... Já está tudo liberado, né? Para nós. A bênção do Senhor já está liberada. A provisão, a prosperidade. Eu costumo falar, né, da sala do tesouro real. E aí, o meu ímpeto? Como está o meu ímpeto? A minha ousadia, né? Que tem a ver com a fé que estamos falando. De ir, de sonhar, né? De ter, de repente, acessar o coração do Pai e entender os sonhos, né? O que Ele nos convida a realizar na Terra e está disponível para Ele para ir realizar e fazer e viver aquilo. Porque às vezes a gente fica até preso. Não, mas eu vou viver o meu sonho, mas esse meu sonho vai me distanciar desse grupo de pessoas. Esse meu sonho vai me fazer tornar diferente dessa minha realidade hoje, que eu já estou acostumada.
E aí a gente não percebe que é tão inconsciente, é tão automático a forma que a gente se comporta sem perceber, e a gente deixa de viver os nossos sonhos. É tudo muito... É muito automático. A gente não se comporta, a gente não para. Não para pensar, eu vou me comportar assim agora. Não. Quando a gente vê, a gente já está deixando aquele sonho de lado. Quando a gente vê, a gente já está fazendo declaração que aquilo não é pra gente. Entende? E a gente não para refletir. Hoje eu estava falando com uma maravilhosa, estava explicando, ontem de noite, no caso, que as mudanças na nossa vida vêm a partir da consciência que nós temos sobre aquele assunto. E aí, a partir daquela consciência, como eu me posiciono dentro da consciência que eu tive, dentro da clareza que eu tive sobre algum assunto, como eu me posiciono, isso vai gerar resultados diferentes na minha vida. Mas eu preciso ter essa ousadia. E aí, para você refletir, você que está aqui com a gente, como que está o seu grau de ousadia hoje? Né? O seu estado atual em relação à tua ousadia para ir e realizar, para ir e segurar na mão de Deus e falar, pai, eu vou contigo, mesmo com medo, porque o medo ele é uma emoção, ele vai com a gente para onde a gente for. Mas, Senhor, eu vou contigo. E eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem declarado para mim que eu vou desfrutar. E não importa se o Joãozinho, se a Maria, se a mãe, o pai, se alguém ao seu entorno não acredita. Você acredita que Deus falou contigo? Você tem clareza que existe um cenário diferente para você, um território que você precisa entrar? Então, segura na mão de Deus e vai. Exatamente. E você tá preparado também, né? Aí, exatamente o que você falou. Às vezes a gente precisa mesmo entender que a gente vai ter que se separar de algumas pessoas. Nem todo mundo vai estar preparado para viver, para enfrentar os medos junto com a gente. Nem todo mundo vai estar preparado para subir como a gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com as críticas. A gente vai precisar ainda suportar essas pessoas em amor. Mas a fé que a gente tem de que tudo vai dar certo, a fé de que a gente está seguindo o propósito daquilo que Deus tem pra gente, é o que precisa estar de pé. É o que precisa estar na frente. Né? Esses dias eu estava conversando com uma menina e ela estava falando para mim, Esther, eu tenho muito medo de ficar doente. E aí eu perguntei a ela, mas por quê? Por que você tem medo de ficar doente? Você já está sentindo alguma coisa? Não, é porque minha mãe viveu doente. É porque minha avó vivia doente. É porque eu tenho minhas tias que são novas e estão doentes. Aí eu perguntei a ela, mas você tá doente? O que você tem? Não, eu não tenho nada. Eu fiz os meus exames e tal, não tenho nada. Falei, então o que está adoecendo é a tua mente. Você está deixando o medo te adoecer. E aí vai atrair doenças de verdade, se ela não mudar esse mindset dela, ela vai atrair doenças de verdade que ela não precisava ter. Se ela tivesse mudado a mentalidade dela. Não é porque minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo da minha família foi diabético que eu tenho que ser também. Não é porque todo mundo da minha família morreu com hipertensão que eu tenho que morrer também. Então, é muito aquilo que você determine, que você acredita que Deus vai fazer na sua vida. É muito quando eu falo que já está tudo liberado, é porque eu sinto isso de uma forma tão forte, tão grande, que às vezes eu só fico assim, Deus, eu sei que já está pronto. Qual é o andar agora que eu tenho que pisar? Como é que eu tenho que fazer para acessar? Porque às vezes é isso, a gente vai precisar de um mentor, a gente vai precisar de um amigo mais experiente, exatamente. A gente vai precisar de um pastor, a gente vai precisar de pessoas do nosso lado para estender a nossa mão
né, para ajudar a gente a acessar aquilo. Pessoas são Então, hoje o que eu carruagens, tenho buscado... Exatamente. nos levam Exatamente. para outros territórios. Pessoas são instrumento para Sim. ampliar a nossa mentalidade. Porque se eu colo, a Estela ela já chegou aonde eu quero chegar. Se eu colo com a Esté, a mentalidade dela, ela vai puxar, ela vai esticar a minha mentalidade. É a questão da ambiência, né? Aonde eu estou, com quem eu ando, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu leio, tudo isso amplia a minha mente. Já tem o estudo que fala sobre a neuroplasticidade, né? Que é a nossa mente sendo ampliada, sendo esticada, criando novas conexões neurais que nos permitem crer em coisas maiores, em coisas novas para a nossa vida. Entender que a gente pode. Exatamente. Quem você modela, né? Com quem você conversa, o que você ouve, o que você assiste em casa, né? Eu mudei agora, estou na minha casa agora já, mas não faço um pingo de questão de estar com TV em casa. Por quê? Porque eu sei que novela não me alimenta. Repórter, né? O dia tem gente que passa o dia inteiro, desde o primeiro jornal de 6 da manhã até o de Eu não meia-noite, assisto. consumindo aquele monte de porcaria, aquele monte de coisa que bota medo na tua mente, aquele monte de coisa que te afasta, e de tanto repetir as mesmas desgraças, aquilo se torna Deixa eu verdade. contar um Ah, seja testemunho por fundo político. que tem a ver com o que você está falando. Pode? Já tem alguns Aham. anos, tem cerca de uns 3 anos atrás, minha filha mais nova, hoje ela está com 11 anos, eu comecei a reparar que a gente ia para a igreja, né, um caminho que a gente percorre para ir para a igreja, e ela muito novinha, ela com medo na rua. As pessoas se aproximavam e ela era nítido que ela tinha um cuidado que não era o normal de criança. Se um carro parasse, era nítido que ela estava com medo mesmo, sabe? Se eu estava com o celular na mão, ela, mãe, guarda esse celular e tal. E aí aquilo começou a acender um alerta, né? E aí eu comecei a prestar atenção. E eu descobri que ela estava realmente com medo, porque todo dia de manhã, quando meu esposo saía para trabalhar, como ele dirige, ele já ligava a televisão para poder ver como é que estava o trânsito, por onde ele ia, essas coisas todas. E nesse meio tempo apareciam as reportagens que fulano morreu, que tal bairro teve assassinato, e a estatística de roubo, que não sei o que, não sei o que. E isso estava mexendo com a minha filha. E para vocês entenderem, né, o quanto você se expor a uma informação, isso muda a sua mente, isso muda a forma que você sente, o significado que você dá para as coisas. E isso estava mexendo demais com a minha filha. Tem a ver com o que você está falando, Esther. Não é que você vai deixar de buscar informação. Você tem que selecionar as suas fontes de informação. Exatamente. Então, hoje, eu busco informações, mas eu sei os sites seguros que eu vou buscar essas informações. E aí eu faço isso, às vezes, 5 minutos por dia. Nada além disso. Meia hora, 40 minutos eu passo lendo. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu estou criando, né, o hábito de fazer isso diariamente. Não era uma coisa que eu fazia muito, assim, sempre gostei de ler a Bíblia, mas não era aquela coisa rotineira. Hoje eu tenho uma rotina de leitura da Bíblia e vou buscando outros livros que vão acrescentar, né? Dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro daquilo que eu quero ler. Então, eu vejo, né, que falta muito isso nas pessoas, né? Então, com quem eu estou andando? Eu já me afastei de várias pessoas. Por quê? É o tempo todo negativo.
É o tempo inteiro dizendo que não consegue, é o tempo todo falando que tá difícil. É o tempo inteiro. Então tem pessoas que eu continuo amando, mas longe de mim, porque não estava me acrescentando. Eu continuo amando, encontro na rua, beijo, abraço, faço festa, mas dentro da minha casa não. Porque a negatividade dela, se ela quer continuar negativa, ela vai continuar sozinha. Porque comigo não. A mesma coisa quando alguém me pergunta assim, tu viu que fulano postou no Facebook? Hã? Tu viu que fulano trocou de carro? Hã? Não, gente, eu não vejo. A não ser que a pessoa me ligue ou mande no meu WhatsApp. Olha o que aconteceu, que não sei o quê. Aí eu vou ver. Fora disso, perder meu tempo lá rolando o feed para saber o que está acontecendo na vida dos outros, para aumentar a comparação. Aí automaticamente a pessoa começa a se comparar, né? E a grama dele está mais verde do que a minha. E a mulher dele é mais bonita do que a minha. Mas aí, mas será que eu vou conseguir ajudar minha mulher a ficar mais bonita? Começa a gerar o medo. E o casamento dela é mais feliz do que o meu. Será que um dia eu vou conseguir fazer meu casamento ser feliz? Não olha para o que tem hoje. Não olha para o que Deus já está fazendo agora. Então, o medo, ele começa a te corromper e ele vem de várias formas. É muito sutil, né? Seja por algo que... Sim, sim. É uma arma que o diabo usa, de fato, para chegar na nossa casa, na nossa vida, de várias formas. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu fiquei com mais raiva ainda. Eu já não gostava dele. Eu nunca li esse livro. Eu vou providenciar. Diara, ler. Mas assim, é difícil um livro que eu leia e eu, de fato, recomendo para todo mundo. Eu gosto muito de ler, mas eu não sou muito de falar do que eu estou lendo. Mas esse livro eu acho que todo mundo precisa ler. Todo mundo precisa ler para entender como é de fato. E aí, é claro, o autor ele não traz versões bíblicas sobre isso. Eu comecei a buscar versões bíblicas porque eu comecei a ver muita coisa dentro daquilo que a Bíblia diz. Então, eu fui buscar as referências bíblicas. Tá? Não é do próprio livro. Mas eu, como boa cristã, fui buscar as referências bíblicas para aquilo. Maravilhoso. Porque são coisas que eu tenho visto diariamente, pessoas com potenciais imenso, mas travadas com medo. Pessoas com medo de falar, pessoas com medo de andar na rua, pessoas com medo de comer alguma coisa, simplesmente pela autossabotagem, pela crítica. Não, se eu comer isso aqui agora, daqui a pouco alguém vai estar me chamando de gorda. Daqui a pouco alguém vai estar com a cara cheia de espinha. É terrível. Peraí, eu não vou comer. É terrível o que a nossa mente faz pra gente. Que nós permitimos, né? Nós, na verdade, nós permitimos que a nossa mente nos comande. Quando nós devemos comandar em sujeição ao Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus nos dá essa autoridade, essa sabedoria de dirigir a mente que foi criada por Deus. Então, a nossa mente, ela é um veículo que ela vai nos levar a novos territórios, vai nos levar a conquistar os nossos sonhos, mas nós precisamos saber dirigir a nossa mente. E aí, nós estamos aqui falando de Deus, né? Estamos aqui falando do Espírito Santo. Essa conexão vai nos apresentar quem nós somos, a nossa identidade, a revelação do que Deus tem para cada uma de nós nessa estação. E o nosso relacionamento, os nossos pensamentos, os cenários que a gente monta na mente, alinhada com o que Deus fala, gente, é poderoso demais o tanto que nós somos empoderadas diariamente. Através de uma conexão com o céu. E falando em empoderamento, olha que coisa extraordinária. Eu esses dias lendo sobre essa questão, né, do medo,
do medo, do amor, virou uma chave para mim, né? A Bíblia diz que quando há amor, né? O amor ele lança fora todo medo. E eu comecei a falar assim, bom, então se eu me amo, não tem que ter medo dentro de mim. Olha o poder. O amor lança fora todo medo. Olha o poder da gente aceitar a verdade da palavra de Deus e trazer ela tão, sabe, enraizar ela dentro de nós. Os nossos pensamentos serão gerados a partir dessa palavra. É muito forte. É exatamente isso que eu tenho vivido, assim. Peraí, se eu não me amar primeiro, se eu não romper com esse medo agora, é porque eu, de fato, estou mentindo. E o mentiroso, ele é filho do diabo. Eu não sou filha do diabo. Peraí, então, eu me amo. Eu não posso... A gente tem o hábito de falar, né? Ai, pelo meu filho eu matava ou morria. Ai, o ímpeto, né, da maternidade faz de fato que a gente faça isso. A mãe, ela se joga na frente de uma bala para salvar um filho. Mas por que não faz nada para si mesma? Por que na hora de amar a si mesma a gente enrola? Por que na hora de cuidar da nossa saúde a gente procrastina? A gente se permite se tornar alienadas na hora de buscar por algo que é pra gente, de estudar algo diferente, de buscar uma profissão diferente. Por que isso tudo a gente... eu tenho medo de não dar certo. Estamos aceitando tenho medo de não conseguir. Estamos aceitando. Muito forte isso que você falou, hein? Muito forte esse ponto. Porque se eu aceito a mentira, eu começo a declarar essa mentira pra mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha isso, gente. Existem mentiras que são declaradas para nós a nossa vida toda. E aí a gente aceita aquela mentira e aí a gente começa a declarar, mesmo de forma inconsciente, mesmo através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, a gente começa a declarar essa mentira pra gente. Então, sim, a gente se torna mentirosa. Nos tornamos uma mentirosa. Estamos declarando a mentira e às vezes... sobre nós. E aí eu acho muito engraçado, tem muita gente que fala assim, eu só ando na verdade, mas eu odeio a mentira. Mas mente para si mesmo o tempo inteiro. O tempo todo me contando historinhas para tua, aceitando as historinhas da tua mente. O tempo inteiro criando. Esses dias eu estava conversando com a mãe de uma adolescente, na casa de uma amiga, e essa adolescente. E a mãe já estava falando para mim que tem transtorno de ansiedade. E a filha do lado já falando assim, de tanto ver a minha mãe sofrer com ansiedade, eu já me imagino no futuro maluca. Uma criança de 17 anos já declarando que no futuro que ela enxerga. Gente, isso é muito forte. Ela enxerga o futuro dela já com doença mental. Aí eu vou te dizer que hoje eu trabalho com mulheres, né? Eu, desde que de convertida, eu já comecei a trabalhar com mulheres, lido com mulheres há 16 anos, né? Com aconselhamento. E aí, quando o Senhor me chamou para trabalhar com mulheres fora também do campo religioso, né? Me desenvolvi aí em inteligência emocional, terapeuta, coach, para trabalhar com as mulheres, porque Deus falou, essas mulheres, eu quero caminhar com elas. E os entulhos precisam ser retirados, porque mulheres saradas restaurarão seus lares e lares restaurados darão destino a seus filhos. Muito forte isso que você está falando, Esté, porque essa jovem, ela está sendo apontada para um alvo. E quem está apontando é a mãe. Através do comportamento e de toda a mentira que essa mãe está aceitando. Então, hoje, para mim, é muito forte trabalhar com as mulheres. Eu entendo o que Deus quer fazer através dessas mulheres na vida dos filhos. Muito forte.
Esté? Gente, a Esté caiu? Alguém coloca aí para mim, por favor, se a Esté caiu. Porque não tá, apareceu aqui para mim, tá mudo. Alguém coloca aí, por favor, se a Esté caiu. Porque estávamos fazendo aqui, mas caiu, não tá aparecendo ela aqui. Caiu, tá. É porque só tá aparecendo a minha imagem. Nós estávamos aqui interagindo, mas só estava aparecendo a minha imagem. Coloca para mim se está fazendo sentido para vocês. Nós vamos encerrar que já 6:01. Daqui a pouco a live cai. Tá fazendo sentido para vocês? De tudo que nós falamos aqui, algo que eu acho importante, né, vocês fixarem, é a importância de vocês assumirem a autorresponsabilidade, sabe? Assumir a autorresponsabilidade quanto ao que você está falando, o que você pensa sobre você. Essa é a verdade? Como que você vai alimentar a sua fé? Como que você vai vencer o medo mentindo para você mesma? Assuma a sua autorresponsabilidade de declarar as verdades de Deus. Quem é você em Deus? Uma coisa que eu aprendi foi perguntar para Deus: Pai, como o Senhor me vê? O que é declarado no céu sobre mim, sobre essa mulher que o Senhor criou? E a partir da revelação que Ele vai me declarando, eu vou declarando também. Então, assumir a sua responsabilidade, trocar a sua comunicação. Você pode ter ouvido a vida toda que você nasceu e não ia dar para nada. Mas em Deus, você nasceu para a manifestação da glória dele. Você pode ter ouvido a vida toda que você não tem valor, mas a palavra de Deus para você é que você é a coroa da criação. Então, quais são as verdades? Sejam verdades que você lê na palavra, que está ali escrito, ou sejam verdades que são reveladas através do seu relacionamento com ele. Eu já falei aqui em uma das lives, um dia pela manhã eu perguntei: Pai, como o Senhor me vê, Pai? E eu estava num momento de muita fragilidade. E o Senhor respondeu assim: você é uma criança que tem medo de pular. E eu estava nesse momento rompendo com os medos. Eu estava nesse momento ouvindo o convite de Deus para eu avançar, para eu acreditar que eu era capaz de entrar sim no novo tempo, eu era capaz de realizar coisas novas. Havia habilidades em mim que eu ainda não conhecia. E naquele momento o Senhor trouxe luz, trouxe clareza. Você é uma criança que tem medo de pular. E o que ele estava querendo me dizer? Estava me mostrando onde eu estava presa. Estava me mostrando que eu estava me limitando. Mas que ele estava ali, ó, esperando. Vem, filha. Vem, filha. Porque eu estou te chamando e eu vou te segurar. Vem, filha, porque existe a outra margem para você alcançar. E eu vou contigo. Você não está sozinha. Então, eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, qual é essa estação que você está. Mas é necessário para você romper, para você avançar. É você romper com o medo. É você avançar. Vou te chamar aqui para a gente finalizar, Esther. Para você avançar em fé, em ousadia, em coragem. E aí eu vou deixar aqui para vocês em Romanos 8. Romanos 8, 8. Diz assim: quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Quem olha para Deus, é a versão A Mensagem essa aqui, tá, meninas?
Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Então, creia que existe um novo Olha campo que para lindo. você. Existe uma nova ambiência, uma das coisas que eu precisei romper e viver essa verdade em Deus. Existe uma ambiência, uma atmosfera nova e que nós ficamos nos limitando. A gente se limita, sabe, para atravessar, para entrar no novo em Deus, por causa de tantas coisas que ouvimos, por causa de experiências que vivemos e construiu crenças em nós. Mas você precisa decidir. A partir de tudo que você ouviu aqui hoje, você precisa decidir que crenças novas você vai construir na sua mente. Porque tudo começa na sua mente. Você construiu crença de incapacidade, crença de desvalorização, de não merecimento, através do que você viveu, através do que você experimentou, de tudo que você deu significado ao longo da sua vida. Agora, assume a sua responsabilidade com essa mulher que está aqui hoje. Essa mulher que já viveu, rompeu com isso tudo, passou por isso tudo. Você não pode voltar atrás, mas daqui para frente, quem será essa mulher? Será uma mulher presa no medo ou será uma mulher ousada em Deus? Que vai dizer diariamente, Deus me chamou e eu vou. Deus está me chamando e eu vou. Ter um louvor da Ludmila Ferber, né, que diz, eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Seja essa mulher, em nome de Jesus. Amém? Quer falar? Quer falar, Esther? Amém. Não, eu voltei aqui, caiu aqui, voltei de novo. Mas é exatamente isso, Andiara, que você falou. Existe um novo tempo de Deus preparado para nós e nós só precisamos aceitar esse tempo. É de fato acordar todos os dias. Senhor, exatamente. O que tu tem para mim hoje? Né? E quando alguma coisa tentar te travar e o medo vier, é literalmente esse louvor. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, uau, que voz. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Gente, é muito forte se você trouxer essa verdade para a tua vida. Nem que seja para ficarmos no silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. É isso. Quando o medo vier, é levantar a tua voz e falar, Senhor, é a tua voz que prevalece sobre mim. É a tua palavra que tem que prevalecer sobre mim. É o que a Bíblia diz e é o que eu repito todos os dias e eu sempre falo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu não aceito passar por essa terra, gente, sem viver isso. Senão eu estaria dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Senão eu estaria vivendo uma vida de mentira. Quando você aceita ser travada pelo medo, pela derrota, pelo fracasso, você está aceitando a mentira do diabo na tua vida. Você está aceitando ser um alienado no mundo. E Deus, ele não tem isso para nós. Deus, ele é totalmente o oposto disso. Então, que nessa tarde, assim, cada mulher que passou por aqui hoje, que seja envolvida pelo amor de Deus, que você consiga trocar, de fato, o medo pela fé e pelo amor. Porque é isso que Deus tem pra gente. É isso, gente. A Diara, obrigada demais. Sabe que quantas vezes me convidar, quantas vezes eu venho. Maravilhoso, né, Esther? Eu venho. Essa amo muito é lindo demais o que Deus faz. E eu quero você sempre comigo. Eu também. Quero estar nos eventos presenciais, né? É muito bom essa conexão, porque a gente precisa andar com pessoas que têm o mesmo alvo, né? Sozinha a gente chega, mas junto
a gente Junto é chega mais mais gostoso. forte. Então, é estar no mesmo Glória a propósito. Deus. Meninas, eu vou pedir para vocês, quem não tirou um print, tira um print, marca a gente lá no Stories. E eu vou pedir, eu não costumo pedir, né? Mas eu vou deixar essa live salva, eu sempre deixo a live salva por um tempo. Eu vou pedir para que vocês vão lá nos comentários e comentem o que foi esse tempo juntas. O que foi para vocês? O que vocês aprenderam? Comentem lá para que outras mulheres sintam o significado dessa mensagem, tá? Compartilhem também com as suas amigas, tá bom? Hoje eu estou muito feliz, eu quero compartilhar com vocês que hoje é o primeiro dia de mais uma turma da mentoria Mulheres Ativadas. Daqui a pouco, 8 horas, nós vamos estar entrando na mentoria. Temos algumas mulheres aqui. Coloca aí, meninas, quem está na mentoria, coloca aí eu. E eu tô aqui com meu coração transbordando. Mais cedo, né? Eu fiquei, meu Deus, vou fazer uma live 5 horas e a aula 8 horas, meu Deus. Mas olha, o Senhor é maravilhoso. Tô aqui com meu coração transbordando, né? E por que eu tô falando aqui da mentoria? Porque tem a ver com o medo. Hoje, para eu estar desempenhando esse papel, né, para eu estar cumprindo essa missão, eu precisei romper com esse medo e me posicionar como essa mulher de fé. Então, eu quero encerrar aqui dizendo: vocês são capazes. Vocês são capazes. Ouvi muitas palavras para desestimular, ouvi muitas palavras, né, de que não ia dar certo, de que não era isso, mas houve também pessoas, né, como eu falei, pessoas são carruagens, pessoas que declararam a verdade de Deus. E eu, com a autorresponsabilidade, eu escolhi quem eu ia ouvir e que palavras, que verdades, né, eu ia declarar, ia sair dos meus lábios. E eu encerro declarando para vocês: vocês são capazes sim. Se há um sonho no teu coração, se há uma direção que Deus tem te dado, você é capaz. Já está tudo pronto. Quando Deus fala contigo, ele já está pronto. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que a mente do homem não consegue alcançar, isto já está pronto para aqueles que amam e temem ao Senhor. Já está pronto, que você se vista de ousadia, de coragem, de intrepidez para viver o que o Senhor te chama para viver nessa terra, porque você nasceu para isso, para manifestar a glória dele em tudo que você faz. Amém? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tá bom? Beijo!